Jorge Masvidal voltou atrás e anunciou que vai voltar a competir no UFC. Menos de 2 anos depois de ter se aposentado do MMA, o BMF original anunciou em entrevista ao MMA Fighting que vai voltar da aposentadoria e inclusive já escolheu seus possíveis adversários. Vamos comentar sobre isso depois da vinheta. E pessoal, sábado é dia de UFC e teremos 8 brasileiros lutando no card. O destaque é Gilbert Durinho, que vai fazer a luta principal contra o Sean Brady na categoria dos meio-médios, e na co-luta principal um duelo de gerações, Jéssica Batistaca Andrade, que vai enfrentar a Natália Silva. E você já deve estar se perguntando, qual é a promoção da Stake para esse final de semana? Bom pessoal, em parceria aqui com o canal, a Stake está oferecendo uma aposta segura. Se você criar sua conta na Stake usando o código Figueira MMA, na sua primeira aposta, você tem direito a uma aposta segura de até R$50. Significa que, apostando R$50 na sua primeira aposta na Stake, se você perder, você recebe todo o seu dinheiro de volta. E para ter acesso a essa promoção, você precisa criar sua conta na Stake utilizando o código Figueira MMA. Acesse o link no primeiro comentário fixado ou nesse QR Code e na hora de criar sua conta lá na Stake, você digita o código Figueira MMA para ter acesso à sua aposta segura. Apostando até R$50, se você perder, recebe todo o seu dinheiro de volta. É isso, pessoal. Crie lá sua conta na Stake, a patrocinadora oficial do UFC. E olha só que surpresa! Jorge Masvidal quer voltar para o UFC. Surpresa não, né? Na verdade, ele já vinha falando isso há um certo tempo, dizendo que ele queria voltar a competir no UFC. E agora, em entrevista para o MMA Fighting, ele entrou em mais detalhes. Disse que já está avançado nas negociações. Para falar a verdade, o Masvidal revelou que ele ainda está sob contrato com o UFC. E ele já está conversando com Hunter Campbell para fazer o seu retorno. Inclusive, ele disse que pode até voltar esse ano e citou Leon Edwards e Michael Chandler como seus principais adversários à escolha. Eu vou ler aqui o que é que ele falou no MMA Fighting. Estou conversando com Hunter Campbell. Ele tá vendo as datas, vendo se tem um cara disposto a me enfrentar. Vamos ver se a gente acha alguém. Pode ser esse ano, dezembro, dia 7. Quero destruir o Michael Chandler. Pode ser também no ano que vem, no evento do Super Bowl. Eu não sei, vou rever todas as minhas opções e quanto dinheiro podem me dar. Eu amo lutar, mas a maioria não sabe disso, então talvez eles possam fazer cair meu preço. Pessoal, me perdoem o linguajar, mas foda-se Jorge Masvidal. Sério, a essa altura do campeonato, alguém ainda liga pro Jorge Masvidal? Alguém ainda quer ver Jorge Masvidal? Sério, o que esse cara pretende fazer no UFC a essa altura do campeonato? As últimas lutas do Masvidal foram o seguinte: tomou um 5-0 do Kamaru Usman, depois teve uma revanche imediata, foi nocauteado frio pelo Kamaru Usman, aí depois tomou mais um 5-0 do Colby e depois tomou um 3-0 do Gilbert Durinho. Se aposentou do MMA entre várias aspas e aí foi competir no boxe contra Nate Diaz. E aí ele teve a proeza de perder pro Nate Diaz em um evento onde ele mesmo havia organizado. Numa atuação totalmente cansada, sem brilho, sem vigor, péssima. Então vamos lá, são 5 derrotas seguidas, tá com 39 anos de idade, quase 40, e agora ele tá voltando pro UFC. Aí eu pergunto a vocês, bota Jorge Masvidal e Leon Edwards, bota Jorge Masvidal e Belal Muhammad, bota Jorge Masvidal e Shavkat Rakhmonov. Vocês acham que vai ser competitivo? Mas vocês sabem por que o Jorge Masvidal tá voltando. Ele não quer ser campeão, ele não quer lutar nas cabeças. Ele deve ter mais algumas lutas com o UFC, então ele quer lutar pra cumprir esse contrato e se ver oficialmente livre do UFC. Porque até então, como ele ainda estava sob contrato com o UFC, ele só podia fazer lutas de boxe em eventos parceiros do UFC. Ou seja, para ele lutar com Jake Paul, por exemplo, ele tem que cumprir o contrato com o UFC, ele tem que ser um agente livre. E para quem não sabe, o contrato do UFC funciona da seguinte forma: ele tem um número de lutas que ele precisa cumprir para poder fechar o contrato, ou então esperar 5 anos para esse contrato expirar. Só assim ele é totalmente livre do UFC. Então o que é que ele vai fazer para voltar? Ao invés de esperar 5 anos até o contrato expirar, ele vai cumprir as lutas que ele tem restando no contrato, vai fazer mais alguns trocados, né, enfrentando alguns adversários, e depois que resolver seu contrato com o UFC, ele vai lá bater na porta do Jake Paul, fazer uma luta de boxe, ou então contra outra pessoa. E aí ele chega com o rabo entre as pernas, pedindo Michael Chandler, Leon Edwards,
lutas interessantes pra ele. Fiquei surpreso, inclusive, que ele não pediu o Conor McGregor. Mas aí eu pergunto a vocês, UFC, Dana White, Hunter Campbell, sabendo que esse cidadão só tá voltando pro UFC para cumprir contrato, o que vocês acham que vão fazer com ele? Vocês acham que vão oferecer lutas apetitosas, lutas bem casadas, lutar veterano contra veterano para ele poder vencer e sair de bem, sair feliz do UFC com boas vitórias? Ou vocês acham que vão pegar o Masvidal e jogar ele na jaula dos leões, drenar o restante do suco que ele ainda tem para oferecer em vendas de pay-per-view e usar ele como escada para os novos prospectos da categoria? Pois é, podem esperar que alguma promessa jovem dos meio-médios vai receber de bandeja a cabeça do Jorge Masvidal. Já fiquem avisados, Michael Morales, Carlos Prates, esse pessoal que tá chegando agora na categoria, é bem provável que um deles receba uma luta contra o Masvidal. Eu acho que no máximo, num dia feliz do UFC, no dia que o UFC tá sendo bondoso, podem ainda oferecer um cara que tá no topo e tá precisando de uma vitória. Por exemplo, podem fazer sim essa luta do Jorge contra o Leon Edwards, né, que é um assunto já antigo, uma treta antiga entre os dois. Podem colocar essa luta em Londres pra levantar a moral do Leon Edwards e é isso, depois joga o Masvidal pras promessas. Mas eu duvido muito que vão botar Masvidal contra Nick Diaz, contra Tony Ferguson. Não vão botar o Masvidal em lutas equilibradas contra outros veteranos. Vão botar ele pra servir de escada ou alimentar outros lutadores. Você quer ir embora do UFC? Você quer cumprir contrato? Beleza, vai ser nos meus termos. É basicamente isso que o UFC vai fazer. E essa é a verdade. Jorge Masvidal não tá voltando pra ser campeão. Ele não vai ser campeão. Ele vai voltar pra servir de escada e cumprir contrato. Inclusive, outro lutador que eu tô sentindo que tá indo pelo mesmo caminho é o Conor McGregor. Pra quem não sabe, Conor McGregor só tem mais 2 lutas em seu contrato com o UFC. E dada a dificuldade que tá sendo pra ele marcar uma luta, até porque luta do McGregor tem que ser luta principal de pay-per-view, o que significa que só tem 12 a 14 janelas por ano pro McGregor lutar, e ele tá competindo essas janelas com outros 12 campeões ativos, fica bem difícil pro McGregor casar uma luta. Por exemplo, ele teve uma luta marcada, né, no dia 29 de junho, a luta foi cancelada e ele não conseguiu achar outra janela para remarcar a luta. Perdeu o ano inteiro por causa dessa lesão. E eu acho que sim, o McGregor ainda quer lutar, só que não necessariamente no UFC e não necessariamente no MMA. Só que para fazer isso, ele precisa cumprir seu contrato com o UFC. E é por isso que eu tenho certeza que ainda vamos ver Conor lutando no UFC. Inclusive, eu não me surpreenderia que depois de os dois cumprirem seu contrato com o UFC, tanto o Masvidal quanto o McGregor, eles acabassem se encontrando em uma luta de boxe, ou então numa luta de boxe sem luvas, o BKFC, que agora o McGregor se tornou sócio e parece que tá bem interessado no evento. Mas de qualquer forma, eu tô zero interessado em ver qualquer coisa do Jorge Masvidal. Sinceramente, não vejo muita empolgação. Ah, Carlos, mas você tinha empolgação pra ver um Tony Ferguson vindo de 8 derrotas seguidas. É, mas é porque eu gosto do Tony Ferguson. Mas nesse caso aqui, eu compartilho basicamente a mesma opinião que do Daniel Cormier. No próprio programa, o Daniel Cormier, ele deu uma declaração, deu sua opinião sobre o assunto, e ele segue basicamente a mesma linha de raciocínio que eu tô seguindo. Abre aspas para Daniel Cormier. Jorge Masvidal deve ser elogiado por fazer o que fez, para alcançar os níveis de estrelato que ele fez. Porque quando você olha a carreira dele como um todo, você realmente vê que é um cara que passou a grande maioria do seu auge como lutador mediano. É isso que ele era. No fim das contas, quando você olha para a carreira dele como um todo, tudo se resume a um ano em que Jorge Masvidal fez com que você se importasse, e isso o tornou uma estrela. Mas a minha pergunta agora é, você ainda se importa? Ele perdeu suas últimas 4 lutas no MMA, perdeu uma luta de boxe. Minha pergunta pra você é, você ainda se importa com ele? Você se importa com ele assim como se importava em 2019? Ele e Kamaru Usman venderam um monte de pay-per-views, mas hoje, em 2024, você se importa em ver Jorge Masvidal voltando pra lutar com alguém? Pois é nisso que ele tá apostando. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.